paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês, irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Deixa aí o teu precioso like para esse vídeo. Já quero te agradecer pelo like. Amém? Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus que revela. O nosso Deus, Ele revela, o nosso Deus, Ele fala, o nosso Deus, Ele avisa. E sabe o que o Senhor mandou eu dizer para você? Vou te dizer algo, mas você não precisa se preocupar. Tem pessoas aí que estão tramando contra a tua vida. Estão tramando contra pessoas aí também da tua família. Sabe, aquelas pessoas que tramam no secreto, no escondido e acha. Eu digo assim, e tem a falta de inteligência, para não dizer burrice, de achar que você não vai ficar sabendo. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele não esconde nada dos servos dele. Porque antes de acontecer tais coisas, o Senhor nos revela. Irmã, o Senhor fala ao nosso coração. Nós começamos a sentir, não é? Quantas vezes você começou a sentir determinadas coisas? O coração apertou. Às vezes você sentiu uma angústia. E você foi para o joelho orar. E Deus, depois daquela oração, Deus começou a falar com você. Ou você abriu a palavra e Deus falou com você dentro da palavra. Mas que Deus falou, Ele falou, porque Deus fala. Deus fala, irmã. Deus fala através do louvor. Deus usa pessoas. Mas que Deus nos avisa. Deus nos avisa. Essas pessoas tramaram e pensaram assim, vou pegar ela de surpresa. Sabe quando a pessoa quer te pegar de surpresa? Sabe por quê? Para não dar tempo de você fazer nada. Mas só que esqueceu que nós temos um Deus que revela. A palavra do Senhor diz aqui, irmã, em 2 Reis, no capítulo 6, a Bíblia diz que, num certo tempo, né, Eliseu, aqui, que Deus começou a revelar muitas coisas para Eliseu. O exército da Síria estava fazendo planos, tramando planos, o rei da Síria, para atacar o povo de Israel, a qual quem estava ali no meio do povo de Israel era o profeta Eliseu. E a palavra de Deus vai dizer que quando o rei da Síria planejava de fazer alguma coisa, irmã, o Senhor revelava para o profeta Eliseu. E aí, quando o rei da Síria ia fazer, estava tudo errado. Eles eram derrotados. Chegou ao ponto do rei da Síria ele achar que no meio do exército dos assírios
Tinha pessoas ali que estavam entregando tudo para o rei de Israel. Que estava falando, ou seja, tinha ali dentro, né, um informante que estava informando tudo que acontecia. Mas aí, no versículo 12, o Senhor disse assim, e disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei as palavras que tu fala na tua cama ou no teu quarto. Aí eu digo para você, irmão, Deus revela ou Deus não revela? Queridos, Deus revelava para o profeta Eliseu até o que o rei falava. O rei estava lá no palácio dele. Eliseu estava lá em Israel. E aquilo que o rei falava, aquilo que o rei tramava, o Senhor ia lá e revelava tudo para Eliseu. E o servo disse assim, até o que o Senhor fala no teu quarto, Deus revela lá para Eliseu, o Deus de Israel revela para Eliseu. Então não tem jeito, rei. Fazer o quê? Então o rei da Síria, ele ficou sem saber o que fazer. Mas então o que eu posso fazer? Se eu falo, Deus revela para o profeta Eliseu. Então o rei da Síria, ele pensou uma coisa. Então nós temos é que pegar Eliseu. Só que todos aqueles homens que foram para prender o ungido de Deus, irmão, todos eles ficaram cegos. Porque Deus cegou aqueles homens. Eles não enxergaram nada. Tiveram que voltar e derrotados e ainda cegos. Porque ai daqueles que tentam tocar nos ungidos de Deus. Então eu quero dizer para você, você não precisa se preocupar. Não se preocupa com aqueles que estão tramando pelas tuas costas. Não se preocupa com aqueles que estão falando pelas tuas costas. Eu só digo uma coisa para você. Somente faça uma coisa, ore. Só ore. Ore, entrega nas mãos do Senhor todos os teus inimigos. Aqueles inimigos que você sabe que são os teus inimigos. Mas aqueles inimigos ocultos. Muitas das vezes o nosso pior inimigo não é aquele que se declara nosso inimigo. Mas muitas das vezes o nosso pior inimigo é aquele que está perto de nós. Se fingindo de amigo. Se fingindo de amiga. Esses aí, irmãos, são os piores. Só que muitas das vezes nós não sabemos que eles é inimigo. Mas o mais importante é que Deus sabe. E o mais importante é que Deus, ele vai revelar. Ei, Deus está mandando eu dizer.
Existem pessoas que Deus tirou de perto de você. Deus tirou de perto de você. E olha que você até gostava da amizade desta pessoa. E às vezes você se pergunta a Deus, mas por que fulana parou de falar comigo? Ô Deus, por que fulano parou? Ô Deus, por que aquela pessoa vinha sempre da minha casa e agora não vem mais? Ô Deus, por que esta pessoa até me bloqueou nas redes sociais? Ou por que essa pessoa, eu mando um recado e essa pessoa, Deus não me responde mais. E você já sentiu até desejo de ir lá e conversar com esta pessoa? Perguntar. Ei, por que você não fala mais comigo? Por que você não foi mais na minha casa, hein? Por que eu mando um recado para você e você não me responde? Muitas das vezes, irmã, muitas das vezes não. Deus é que fez tudo isso. Mas por que, irmã Regina? Porque Deus conhece o coração dessa pessoa. Deus sabia que esta pessoa só estava perto de você porque estava com interesse em algo. Ou muitas das vezes, irmã, até queria até te passar para trás. Estava de olho em alguma coisa que é teu. Vamos ser sinceros. Às vezes estava até de olho, irmã, ela estava até de olho no teu marido. Às vezes aquela pessoa estava até de olho, sabe? Que a mulher estava de olho até na sua filha, no seu filho, porque hoje está um negócio terrível. Então Deus viu que aquela pessoa, ela estava perto de você como uma serpente. Só estava esperando o momento de te dar o bote. Então, meu irmão, tem pessoas que Deus afasta. Então eu digo para você, em nome de Jesus, antes de você perguntar para essa pessoa o que você fez para ela, sendo que você não fez nada e ela se afastou de ti, vai orar. Um dos grandes erros que muitas das vezes nós cometemos, nós queremos trazer para perto pessoas que Deus levou para longe. E aí a gente insiste em trazer para perto. Deus já tirou porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o amanhã, querida. Então Deus já afastou. E Deus está dizendo para pessoas aqui, no dia de hoje, o Senhor está dizendo, fui eu que afastei essa vida de você, não vai atrás dessa vida. Porque eu conheço o coração. O Senhor está dizendo, eu não quero esta pessoa dentro da tua casa. Eu não quero você com amizade com esta pessoa. Por isso que eu afastei essa pessoa de você. Não queira trazer para perto. Ei. E existe pessoa, irmã, que até a gente conversava com eles, ou com ela, ou com ele. Mas existem pessoas que o próprio Deus, ele fala assim para nós, desfaça amizade com esta pessoa. Desfaça essa amizade aí.
Mas por que o Senhor está dizendo, desfaça essa amizade. Para de conversar com essa pessoa. Bloqueie essa pessoa. Essa pessoa não é o que você está pensando. Existem pessoas que Deus afasta de nós, mas existe pessoa, irmão, que Deus, Ele quer que nós nos afastamos. Entenda isso. O próprio Deus quer que nos afastamos dessa pessoa. Porque é uma pessoa, irmã, é uma pessoa caluniadora. É uma pessoa fofoqueira. É uma pessoa que distorce tudo que a gente fala. É uma pessoa que está sempre pronta a jogar pessoas no fogo de contenda. Ou seja, não é uma pessoa confiável. Então o próprio Deus diz para você, se afasta. Deus diz assim, bloqueie, para de conversa, para, se afaste. Para que você, mais tarde, não venha chorar. Para que mais tarde você não venha ser prejudicada. O Senhor está dizendo. Mas que o nosso Deus, irmã, Ele é o Deus que nos revela. A palavra de Deus diz que o rei da Síria estava tramando até mesmo para matar as pessoas ali de Israel. Tramando tomar. Porque o que o rei da Síria queria era tomar Israel para ele. Mas Deus foi lá. Sabe o que Deus fez? Deus revelou tudo para o profeta Eliseu. Até o que o rei falava, Deus ia lá e revelava. E o mesmo Deus de Eliseu é o meu Deus, é o teu Deus. Então, não te preocupe, porque Deus vai revelar uma grande trama que estão aí arquitetando contra a tua vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.